É impossível a gente dar conta de tudo, né? Então, às vezes, algumas coisas ficam para trás, ou particulares, ou do próprio trabalho, né? Mas, infelizmente, acontece. Então, para mim, foi um pouco complicado, horas de terapia e coisas assim, e ainda acontece, né, Érica? A gente tem vezes que tu fica assim, poxa, e agora? E isso e aquilo, o que que eu faço? O que que eu dou preferência, o que que eu não dou? O que que é mais importante neste momento, né, para mim? Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor, o podcast sobre gestão, empreendedorismo e negócios mais antigo do Brasil desde 2015, com episódios todas as semanas. Gurizada, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado está a Érica Martins, do @Leituras de Negócios, e o Vinícius Giusti, do @VG Resultados. Manda um grande abraço, o Vinícius não está conosco aqui, tá ainda. Ele segue o quê? Na licença paternidade? A gente está liberando demais. Aumentando os CPFs do Brasil. Muito bem, gurizada, o Café Empreendedor tem como hosts, né? O nosso time é formado aí por professores de gestão empreendedores com mais de 10 anos de estrada. E aqui no Café Empreendedor a nossa missão é falar sobre empreendedorismo de uma forma simples, a verdade, nua e crua, sobre criar e gerenciar negócios aí com histórias empreendedoras e temas específicos. Então já aproveita para seguir o Café Empreendedor aí no @café_empreendedor. Muito bem, gurizada, hoje a gente começa um eixo temático um pouquinho diferente, mas antes de entrar, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. E também falamos para a VG Gestão de Resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando que também o café é gravado diretaço aqui no Fábrica de Podcast, então já aproveita e seguir o pessoal aqui no @fabrica.podcast. Fala, dona Érica Martins. Hoje a gente começa uma nova linha editorial aqui no Café Empreendedor, né? Exatamente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta on demand nas plataformas. Hoje a gente começa uma sequência de 4 programas temáticos para um dos meses mais bonitinhos do ano, o mês das mães, em maio, né? Então a gente vai falar, vai trazer para a mesa discussões relativas a empreendedorismo e maternidade, né? Vamos ter mamães aqui conosco para contar suas histórias, falar do dia a dia e tudo mais. E hoje temos aqui a honra de ter a nossa primeira convidada, uma pessoa que pegou a estrada para estar conosco. Nossa Senhora! Muita honra, muita satisfação. Mas vou deixar seguir o rumo protocolar do nosso roteiro. Então, para falar sobre esse tema, nós vamos chamar diretaço aí a nossa poderosa da semana. Muito bem, gurizada. Então, para falar sobre empreendedorismo, maternidade, gestão do tempo, nós trouxemos ela, nossa poderosa, a Elisa Betim, ela que é hostess e empreendedora. Elisa, seja muito bem-vinda ao Café Empreendedor, né? E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos, para nossas poderosas, comentar um pouquinho da sua trajetória. Seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui, estou muito contente de estar aqui com vocês, dividindo um pouco da minha trajetória. Obrigada por me convidar. É claro que eu não poderia deixar de pegar a estrada para estar aqui com vocês hoje à noite, viu? Que maravilha. O Leandro falou uma coisa que eu não falei lá na introdução, nesses nossos episódios sobre empreendedorismo e maternidade, eles são temáticos. Cada um vai trazer uma discussão, abordar uma discussão desse encontro de temas aí. A gente vai conversar com a Elisa sobre gestão do tempo. Mas antes de mais nada, vamos situar quem nos escuta. Quem é a Elisa Betim? Então, a Elisa Betim é uma empreendedora nata. Tá? Sou formada na faculdade de farmácia, sou farmacêutica e bioquímica. Hoje eu faço a gestão de 2 empresas da minha família. Uma é o laboratório, tá? No qual eu sou formada, e me formei e fui trabalhar lá, mas sempre tive esse gosto pelo empreendedorismo, então logo em seguida eu fiz um MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, e sempre fiquei assim, gostando né, da parte da gestão. Logo em seguida eu abri um laboratório de análise de água e de efluentes, tá? Acabei fechando esse laboratório, não tinha muita demanda lá no município de Canguçu, acabei vendendo hoje esse laboratório. Ele acontece aqui no município de Pelotas com outras proprietárias e é super bem desenvolvido. E além do laboratório, então, onde eu faço a gestão do laboratório, são 2 empresas da minha família, como eu voltei retornando ao que eu estava falando,
Eu também faço a gestão da Betim Agrícola também, outra empresa da minha família. Então eu me divido entre essas duas empresas. Sou mãe da Isabela, sou esposa do Roberto, também sou filha, sou irmã, sou amiga. E me divido entre essas atividades aí, o que é um desafio, né? Não, e tem mais podcast, né? E ainda a gente tem um podcast, eu e o Augusto Duarte, um abraço para o meu amigo e compadre Augusto Duarte, onde a gente fala sobre empreendedorismo também, se chama Localcast, onde a gente foca, assim, nos negócios locais, os desafios dos negócios locais, né, o que tem aí que o negócio local pode proporcionar. Muito bem, um irmão do café, né? Falamos todos em nome da mesma causa e certeza. sempre há o que falar. Elisa, então, se eu entendi bem, o pessoal que nos acompanha entendeu bem, o que chegou primeiro na tua vida foi o empreendedorismo, para depois a maternidade, né? Sim. Como é que foi começar a conciliar essas duas realidades, né? Acho que me fala, né, conta aqui pra gente de uma trajetória empreendedora da tua família e sobre inserções tuas nesse contexto, em ideias tuas. E aí, nesse meio do caminho, vem uma gestação. Né? Conta pra gente, foi planejada, não foi planejada, era desejada? Como é que foi a ideação sobre ser mãe empreendedora e como é que foi a vida real? Expectativa versus realidade, né? Desse momento de mãe e empreendedora. Eu sempre sabia que eu queria ser mãe, que o momento da minha vida eu ia ser mãe. Mas hoje em dia a gente sempre fica querendo atingir uma coisa para depois atingir outra, para depois ser mãe, né? Então eu vim postergando isso até eu ter 35 anos. Aí quando eu fiz 35, eu disse, não, agora eu tenho que pensar, porque é a hora, né, de se eu quero ser mãe, de resolver realmente ter essa gestação. E aí a gestação veio logo em seguida, bem planejada, assim. E aí mas sempre com aquele medo, né, Érica? E agora? Como vai ser minha vida? Como é que eu vou conseguir organizar tudo que eu tenho, que a agenda já era lotada, mais um bebê, mais uma criança, né? Mas, enfim, as coisas vão acontecendo e a gente vai se organizando, né? Não é fácil, depois que a gente é mãe, a gente se reinventa, porque a gente descobre tantas coisas diferentes, tantos mundos diferentes, a gente tem um olhar diferente perante as coisas também. Então, não vou dizer que não foi fácil, e até hoje não é fácil. Minha filha tem 2 anos e muitas vezes não é fácil conciliar uma coisa com a outra, né? Como às vezes tem os desafios do trabalho, os desafios da maternidade, os desafios em casa. Às vezes a gente chega em casa cansada, né, com as questões todas do trabalho, e a gente tem que ainda, né, estar disposta ali para brincar, enfim, para fazer as coisas que a maternidade demanda. E é maravilhoso, né? E é maravilhoso ao mesmo tempo. Então é uma certa, assim, a gente fica de um lado, do outro, e agora? Não é, Érica? Ah, não. Com certeza, com certeza. Bom, a gente já gravou episódio do Café com o Augusto andando aqui no meio, né? Então, eu acredito. E é assim. Então, a vida real é bem assim mesmo. E aí a gente estava conversando, né? Então, Elisa, tu tinha uma vida organizada, uma vida como empreendedora, chegou à maternidade por, né, uma escolha e tudo mais, pelo que tu está contando pra gente. Acredito que deva ter ficado algum tempo em algum tipo de licença maternidade no pós-parto, algum afastamento. Conta pra gente como é que foi esse vai e vem. Saí de cena pra me achar aqui como mãe, mas em algum momento eu acredito que começou a bater na porta a vontade de voltar lá, a vontade ou a necessidade, enfim, de voltar para a atividade profissional. Eu quando tive a Isabela, eu pensei que logo em seguida eu ia querer voltar para o trabalho, sabe? Eu tinha aquela coisa de ter dificuldade de me afastar da empresa. Achar que tinha que estar sempre lá e tal. Embora as coisas estivessem organizadas, eu sempre tinha essa vontade de voltar. Pensei, eu vou ter a Isabela, logo em seguida eu vou querer voltar. Passou 1 mês, não tinha vontade de voltar. Passou 2 meses, também não tinha. Tinha vontade de ficar com ela, curtindo ali. E também, para as mulheres que nos escutam, são meses que são um turbilhão na nossa vida. Um turbilhão de emoções, de hormônios, de tudo misturado. A nossa vida até que, né, vá se organizando. Então, lá pelos 3 meses, eu comecei a sentir necessidade de voltar. E aí eu voltei aos pouquinhos, assim. A gente tem ainda essa possibilidade de voltar aos pouquinhos, né? E me sinto lisonjeada por isso, né? Não é todo mundo que pode, né? Aí voltava 1 hora na manhã, 1 hora na tarde, sabe? Depois eu aumentei para 2 horas. A Isabela mamava ainda, então tinha aquela certa dificuldade. Às vezes chegava em casa, a Isabela estava chorando com fome, meu coração ficava partido porque eu não tinha, né? Então, a gente fica dividido entre isso. Mas foi assim que eu fui começando aos pouquinhos, assim, lá pelos 4 meses. Aí eu já, pelo menos, amanhã eu fazia inteira, assim. Eu saía
Inteira não, né? Saía umas 9 horas, voltava lá pelas 11h30, por aí. E aí, ao momento que ela começou a tomar mamadeira também, conciliar o peito com a mamadeira, eu me senti menos culpada, porque a culpa vem muito junto com a maternidade, né? Então, às vezes, assim, tu abre mão de ficar com o filho para ir pro trabalho, te culpa, né? Aí, às vezes, tu deixa de estar no trabalho para estar com o filho, tu também te culpa. Então, é uma coisa meio junta, assim. Mas aí, fui voltando aos pouquinhos e as coisas foram se organizando ao tempo, né? E, aos poucos, a gente vai se encaixando. Foi mais ou menos assim. E tu conseguiu, tipo, organizar bem tu falou que ela foi bem planejada, né? E dentro da empresa, o que tu fez para conseguir organizar de um certo formato que tu pudesse, né, te ausentar? Eu não sei se tu conseguiu ficar 100% sem te envolver com a empresa ou, tipo, atendendo telefone, mandando mensagem no WhatsApp ou como é que foi esse processo, assim? 100% não. De vez em quando tinha algumas coisas que eu tinha que resolver, mas eu vou dizer que muito pouco, porque a gente organizou tudo para que as coisas funcionassem sem a minha presença, né? Tu distribuiu as suas tarefas ou alguém ficou fazendo tudo que tu fazia? Como é que eu foi planejar essa sucessão temporária, vamos falar eu assim? distribuía minhas tarefas, as que eu consegui. Teve algumas, assim, que eu acabei deixando, e eram essas que eu resolvia meio que por WhatsApp. Mas a maioria das coisas eu acabei distribuindo, a gente acabou treinando, desenvolvendo pessoas para assumir, assim, a parte da gestão das coisas que eu fazia. Foi um processo simples, Deixa eu colocar aqui o que eu deduzo que deva acontecer, porque não é muito diferente do que eu vivi também. A ideia de que por algum momento, por alguma temporada, pelo menos, tu vai ser substituível. Tu vai pegar coisas que tu fazia, que fazem parte do teu dia a dia, da tua identidade, da tua rotina, de como tu te constitui, e isso vai ficar com uma outra pessoa. E é tudo meio no campo da projeção, porque tu não sabe muito bem como é que vai ser na hora, assim. Como é que foi preparar isso e saber se, olha, realmente, eu não vou estar aqui, alguém vai estar fazendo. E no teu caso, né, como é uma questão de não só uma posição gerencial, mas como também algum nível de envolvimento por ser da família, imagino que seja tentadora a ideia de pensar assim, quem saberia fazer isso mesmo era eu, né? Mas eu vou ter que deixar para alguém. E quando voltar, talvez eu tenha que resolver isso de alguma forma, porque alguém não vai fazer tão bem quanto eu faria. Coisas que a gente tem de forma geral, assim, com as relações que a gente estabelece com as nossas tarefas de trabalho, né? Tu sentiu isso? Tu pensou sobre isso? Pensei, mas de uma forma um pouco reduzida, porque eu já venho passando de alguns processos anteriores à gestação, que eu tive que abrir mão um pouco dessa vontade de fazer as coisas e não delegar, né? Dessa questão, eu faço melhor, né? Eu tenho um problema que eu nasci com ele, né? Que eu tenho luxação congênita bilateral no quadril, nos dois lados. Então, com 30 anos, eu tinha uma artrose bem desenvolvida já e eu tive que fazer uma cirurgia de prótese no quadril. Tá. E aí foi o meu período sabático, inclusive, que eu fiquei em casa 4, 5 meses, tá? Me recuperando dessa cirurgia, que foi uma cirurgia bem extensa. E aí eu tive que me desligar mesmo, eu não tinha como assumir nada. E aos poucos eu fui entregando tarefas lá do laboratório, inclusive técnicas, né, de fazer exames mesmo, de bancada. E aos poucos eu fui abrindo mão disso. Depois desse meu período sabático, eu resolvi que eu tinha que entrar na Betinha Agrícola para trabalhar lá dentro, porque lá dentro da Betinha Agrícola não tinha nenhum proprietário trabalhando. Tinha pessoas que faziam a gestão e eram, né, funcionários da empresa. E eu precisava entrar lá porque a Betinha, né, precisava funcionar mais com a nossa cara, com dos proprietários. E aí, então, eu deixei de trabalhar no laboratório por um tempo, por mais de ano. E também entreguei as minhas atividades para as pessoas que lá estavam. Então, eu venho passando por esse treino, sabe? Desde antes da gestação. De entregar as coisas e cada vez mais ficar na parte da gestão, da estratégia mesmo. Acho que essa talvez seja uma característica importante, seja para poder fazer esse exercício, né, de delegar, de sair, de se desligar um pouco, porque não é o comum que a gente costuma ouvir de empreendedor, né? Normalmente tem lá um envolvimento de 10, 12 horas, e aí daqui a pouco tu pensa assim, não, beleza, como é que eu encaixo ainda a maternidade nessa rotina, né, que para quem tem negócio está começando, ou de repente está naquele momento mais inicial, muitas vezes é mais porrada, assim, né? E aí tu ir treinando isso, o fato de delegar, ajuda bastante, né, no processo, porque da noite pro dia tu resolver fazer isso, tu não vai conseguir. Tu não vai conseguir. Leandro, assim, a gente tem culturalmente, a Érica
deve entender bem mais do que isso, mas eu acredito que seja uma coisa mais cultural. Da dificuldade de deixar de fazer as coisas práticas e ficar só no pensamento. Parece que a gente não está trabalhando de fato, né? Então eu noto muito isso em pessoas que trabalham comigo, que têm essa dificuldade de delegar, muito por abrir mão de alguma coisa, mas por, poxa, vão achar que eu não estou trabalhando, que eu não estou fazendo nada. Né? E que às vezes é o mais importante parar, pensar, organizar, rever, fazer processos. Determinadas posições não tem como o trabalho acontecer sem ter isso. Né? Tem posições que vão ser extremamente operacionais e, bom, isso ficaria meio na contramão, mas tem posições que são mais estratégicas, que demandam um outro tipo de atuação que não dá para ficar todo o tempo com a mão na massa. Né? Tem que dar 2 passos para trás. Pelo menos um período, né? Exatamente. E a gente vocês me falaram que era sobre gestão do tempo, e eu pensando assim, que eu devia de dizer isso aqui, porque eu consigo desenvolver as coisas que eu faço, porque eu tenho pessoas muito competentes que fazem, né, as coisas que precisam ser feitas comigo, né, pelas empresas, em casa, né, na família, pessoas que dão suporte para que as coisas possam acontecer, assim, sabe? Hoje, o meu tempo é muito mais organizado do que antes que eu era mãe. Eu trabalho menos, mas o meu trabalho rende muito mais, porque eu consigo organizar. Eu tenho pouco tempo, então aquele tempo que eu tenho que aproveitar e resolver as coisas da melhor maneira possível, né? Me estresso muitas vezes, chego em casa cansada, tudo isso acontece. E tu tem sócios nos negócios, imagino? Tem. Os negócios familiares têm... Sim. Também meio, talvez seja uma forma de ajudar, né? Tem mais pessoas para dividir o problema, o dia a dia, né? No laboratório eu sou empregada, inclusive, em função de organizações tributárias, né? Certo. E na Betim eu sou sócia da minha família. Somos 4, a minha mãe e 3 irmãos. Nós somos todos sócios, assim, da Betim. É bom porque a gente divide eu divido muito as angústias com eles quando eu estou assim. Meu irmão faz parte da gestão comigo, meu irmão trabalha mais na parte comercial e eu mais na parte da gestão mesmo, da empresa. E a gente divide bastante, é bom trocar. Muito bem, mas vamos chegar no tempo. Vamos falar do tempo. Vamos voltar. Falar do tempo, que eu tenho certeza que muita gente deu play aqui no episódio por conta da discussão sobre o tempo, né? Acho que tu trouxe uma reflexão super interessante, né, Elisa? A percepção, em algum grau, de que de tudo que tinha mudado, uma das coisas era muito, muito simbólica, que é o meu tempo é finito. E é cada vez mais finito. Isso é um pensamento que nos acomete de forma geral em relação, né, ao trabalho, que é o que a gente discute aqui. Quando a gente chega, né, nesse ponto de, bom, agora tem um outro tipo de responsabilidade, tem o trabalho aqui também, mas ainda o tempo fica um balizador, um fator que está ali. Bom, eu tenho que dar conta dessas coisas. E aumentou a demanda, mas não tem como aumentar o recurso, né? O tempo é o que nivela todo mundo. Então, como é que tu começou a mexer com a pensar em algum tipo de otimização, organização e gestão do teu tempo? Foi uma coisa que tu fez durante a gestação, já nesse processo? Foi uma coisa que o dia a dia, né, no pós, a partir da concretização da maternidade, tu começou a te dar conta? Vamos falar para quem nos escuta e está se situando aí. Vida real, né? Vida real é assim. Primeiro lugar, o tempo é finito e a gente se dá muito mais conta disso depois que a gente tem filho, né? Porque o filho cresce muito rápido e tu começa a pensar assim, poxa, eu não estou aproveitando o suficiente, né? E passa tão rápido, nasce tão pequenininhos, daqui a pouco já estão enormes, né? Mas, como eu falei, na vida real isso aconteceu assim, ó. Aconteceu na necessidade, aconteceu eu me estressando, aconteceu eu conversando com a minha psicóloga, o que eu vou fazer, não tá legal, como é que eu posso, né, organizar e tal. Então, uma coisa simples que eu faço e que me ajuda muito é a tal da listinha no início da manhã. Eu tenho que fazer isso hoje. Porque quando eu não faço isso, e sim, tem dias que eu não faço, tem dias que eu me esqueço, tem dias que dá correria, parece que a gente passa o dia e não faz nada, né? Então, essa questão de eu dar o checkzinho ali nas coisas que eu vou fazendo durante o dia, que eu vou resolvendo, não só organiza a minha mente, em vez de eu sair lá para resolver uma coisa que não é urgente, né? Eu venho e faço o que está na lista, mas também me dá o sentimento de, poxa, eu consegui. Eu fui eficiente hoje, sabe? Deu andamento no meu serviço. Porque tem dias que passa que a gente gira e não faz nada, né? A gente chega em casa cansado, estressado e parece que a gente não fez nada. Só que se tu coloca no papel, tu vê que tu fez 30 mil coisas durante o dia. E principalmente, então, isso é uma coisa que eu acho que é bem importante, assim. A questão também de conseguir avaliar e ponderar as urgências ou não urgências, né? Categorizar o que tem que ser feito primeiro, o que é mais urgente, o que é mais importante, onde é que está o incêndio maior, ou onde é que vai se tornar o incêndio maior se não agir em cima daquela tarefa.
acredito que seja outra coisa também que ganha uma outra cara. Né? Já dá uma ajudinha melhor, né? Já fica mais... Não, e eu digo, na verdade, quando a gente precisa confrontar demandas de trabalho versus demanda de mãe. Né? Bom, eu tinha que resolver isso para o trabalho, mas aqui tem a criança e as necessidades da criança geralmente não entendem muito a ideia de relógio, ou pelo menos das 24 horas do dia, ou do ciclo circadiano, dia, noite. Bem assim. Esse tipo de coisa que a criança, e principalmente nessa fase mais bebê, ainda demanda muito. Nessa fase pequena, nessa fase mais dependente, que é tudo muito a mãe, independente de rede de apoio. Porque eu acho que mesmo as pessoas que têm uma rede de apoio bacana, que tem com quem contar, que tem com quem dividir, ainda assim sentem o peso de estar no centro, né? Porque mãe é a mãe, é a referência, é para onde todo mundo corre, inclusive o pai, os avós, né? Tudo que envolve ali cai na mãe. Como é que foi para ti começar a te deparar com ter que fazer escolhas? Bom, agora eu vou ter que escolher uma coisa que é de casa, agora eu tenho que escolher uma coisa que é do trabalho, agora eu tenho que escolher uma coisa que é de filho. Como é que foi para ti esses primeiros momentos de te organizar? Vou te dizer que foi bem difícil, assim, porque eu sempre tive muito foco no trabalho, eu tenho isso em mim, sabe? Então foi uma coisa bem desafiadora, às vezes deixar de fazer uma coisa ali do meu trabalho profissional para me dedicar a coisas de casa, assim, sabe? Preciso dividir porque realmente foi assim. Lá pela Santos eu comecei a fazer uma listinha particular das minhas coisas, da minha casa, da minha filha, do meu esposo, as minhas também, né? Porque senão eu acabava deixando para trás. Né? Então é assim que acontece, assim, a gente não consegue dar conta de tudo, é impossível a gente dar conta de tudo, né? Então, às vezes, algumas coisas ficam para trás, ou particulares, ou do próprio trabalho, né? Mas, infelizmente, acontece. Então, para mim, foi um pouco complicado, horas de terapia e coisas assim, e ainda acontece, né, Érica? A gente tem vezes que tu fica assim, poxa, e agora? E isso e aquilo, o que eu faço? O que eu dou preferência, o que eu não dou? O que é mais importante neste momento, né, para mim? Esse jogo de escolhas, né, ele é muito complicado, porque bom, todo tempo a gente tem que decidir, por mais que tenha a listinha ali das tuas tarefas, faça na noite anterior ou de manhã cedo, bom, daqui a pouco deu uma febre na criança, deu, esquece a listinha. Ou então, sempre. Enfim, deu algum problema no trabalho que só tu poderia resolver. Também. Tá, e aí, é para cá ou é para lá? Como é que escolhe? Para que lado vai? E acho que isso é uma coisa muito desafiadora, essa questão de ter que estar todo o tempo fazendo escolhas que a gente se ilude achando que elas sempre vão ser racionais ou coerentes, ou que a gente sempre vai entender qual é o maior incêndio que está acontecendo ali. Como também a ideia de estabelecer prioridades. Eu acho que é quando a gente bota em competição duas coisas que são de naturezas distintas e que são dimensões da vida que precisam ser integradas, né? Bom, é a família, é a casa, é o filho, mas também o trabalho. Quando uma conflita com a outra e tem que fazer escolhas, eu acredito que isso é uma das partes mais difíceis, assim, pelo menos da minha experiência, né? Eu vou ter que sair agora e deixar ele chorando aqui, porque o que eu tenho para fazer agora não dá para outra pessoa fazer. Né? E aí aquela questão que eu falei no início do episódio da culpa, né? A gente sempre vai ficar com culpa de alguma coisa, ou porque tu deixou o filho, ou porque tu deixou o trabalho, né? Sempre vai ter alguma coisa assim que a gente fica pensando, e agora? Uma coisa que eu já ouvi algumas vezes de várias mães, né, sobre a questão da escolha, justamente quando deixar o filho na escolinha, na creche, enfim, se daqui a pouco deixa o horário integral ou meio turno. Mas acho que é um momento que, sei lá, no mínimo 6 meses, 9 meses, aí eu não sei, não é a minha área aqui, mas tem um tempo mínimo que a criança precisa estar mais com o pai e mãe em casa e tal. Mas a partir sei lá, de mais alguns meses, tu consegue ter essa possibilidade, né? Como é que foi pra ti fazer esse movimento? Da escola? A Isabela começou a escola agora depois do carnaval. Foi bem complicadinho também. Com quanto tempo de Ela tinha quase 2 aninhos. Ela tinha 11 meses já. Em outras palavras, 2 anos que full time com a família. E aí do nada ela teve que ir para uma escola com professores que ela não conhecia, um ambiente que ela não conhecia também, com coleguinhas que ela não conhecia. Depende, né? Porque se tu é seletista... Pois tu não consegue ter essa prerrogativa. A legislação não vai te dizer que... Não vai te segurar 2 anos, né? Qual é o tempo do CLT?
4 meses, se eu não me engano, meses, e 6 meses no serviço público, né? De forma geral, já mais ou menos por aí. Classificado Então, para 6 Se meses. a mãe tem umas férias para tirar, vai até 5 meses ali. Sim. Mas é pouco, né? Por isso que eu digo que eu me considero privilegiada, sei que sou, assim, da gente poder ir pro trabalho aos pouquinhos, não ter que voltar de supetão 6 horas, 8 horas, né? Não sei exatamente quanto é que é na CLT quando volta, se já volta 8, Já volta. não lembro agora. Volta integrado, normal. É um desafio, Pô, tá né? louco. É um desafio. Mas, enfim, a Isabela foi se adaptando, aquela questão de chora, a mãe fica com o coração partido, né? Mas aos pouquinhos ela foi se adaptando, hoje ela está maravilhosamente bem na escolinha. Isso é legal do empreendedorismo, que ao mesmo tempo a gente sabe que muitas vezes na abertura de um negócio ele vai te sugar 10, 12 horas, como eu falei antes aqui, mas daqui a pouco lá no meio, lá pelas tantas, tu consegue ter uma flexibilidade de fazer escolhas, justamente de ou trabalhar em casa, ou trabalhar uma jornada menor que se encaixe dentro da rotina que tu escolhe, que tu determina. Não, eu quero ficar tanto tempo, eu quero trabalhar X tempo, coisas que na vida do CLT é meio que impraticável, né? Muitas vezes é assim que muitas mulheres vão parar no empreendedorismo. Exatamente. A partir dessa reconfiguração de vida e do sofrimento, porque não é incorreto a gente falar em sofrimento, não é exagero a gente falar em sofrimento. Do sofrimento que bom, eu vou deixar para trás isso aqui, porque a rotina do bebê, ela não obedece a um relógio, como a gente falava. Não. Né? Então, o que te espera do outro lado da mesa é muito pelo contrário, é prazo, é regra, é horário, é o racional, é o produtivo, que é uma coisa que vai na contramão. E às vezes o coração fica lá, na creche ou na escolinha, e a mãe tem que ir lá para o trabalho resolver esse monte de coisa, né? Exatamente. E o coração tá lá, né? Como fazer isso? É um desafio complicado. Ainda sobre gestão do tempo, Elisa, o que é a tua maior dificuldade passados 2 anos e alguma coisa da tua estreia na maternidade? O que ainda pega para ti em relação ao tempo? Olha, o que mais pega para mim, eu acho que é justamente isso, assim, de... essas escolhas que a gente tem que fazer, sabe? Às vezes eu tomo uma escolha no racional, assim, e pá, resolvi, e depois pensei, não era para ter resolvido isso. Eu tinha que ter pensado mais, sabe? Então, eu acho que mais pega isso ainda pra mim. Ainda não... Além de anotar e fazer as listinhas, tem mais alguma ferramenta, alguma outra coisa que tu usa, assim, e que te ajuda a lidar com essas demandas todas? Depois ali, quando estava falando, eu estava lembrando que uma coisa que eu uso, que antes até de ter a Isabela, eu comecei a sair de alguns grupos de WhatsApp, assim, que não me acrescentavam muito. E também comecei a participar de alguns projetos que até eram super importantes, né, para mim e porque eu penso, mas eu não pude seguir adiante porque eu tive que dar um foco, assim, para o que eu queria. Então, ficou o meu trabalho pontual e deu, né? Por um tempo foi isso. Mas outra coisa que eu tenho usado mais para agora, assim, tinha uma época que eu tinha medo de olhar o WhatsApp quando eu ficava muito tempo longe do WhatsApp. Quando eu chegava, tinha muita mensagem. Então, agora eu procuro olhar, não sempre, mas mais seguido, e responder logo, para não ficar aquilo lá para trás, sabe? Sim. Aquilo me dava uma certa angústia também. Eu acho que assim, claro que eu tenho horas para fazer isso, mas assim eu consigo organizar mais a minha vida, sabe? Me dava uma angústia aquilo de ver o WhatsApp cheio, e aí... Até que eu respondesse tudo, deixava o trabalho de lado para conseguir responder todas as demandas que vêm daqui do WhatsApp. Bom, acho que falar sobre as demandas do digital, né, redes sociais, e-mail, WhatsApp, já é uma coisa complexa de ponderar no dia a dia, né? Então... Outras redes sociais tem dias que eu não olho, assim, as outras redes sociais mais, assim, Não sei se vocês falam aqui os nomes das redes sociais. Sim, claro. Instagram, Facebook. Facebook eu não olho, não entro nunca. Não, mas ali é só pra marketplace, né? Instagram eu entro, assim, às vezes tem pessoas que postaram stories comigo, me marcaram, dias depois acontece isso. Porque acaba que eu não olho, porque se eu for ficar ali, aí o tempo às vezes passa, 15 minutos, 10, 30, 1 hora a gente tá ali, né? Então, tem dias que eu não olho. Falando nisso... Né? E pegando um outro caminho a partir disso. Em meio a todas essas demandas de tempo, como é que tu te organiza para ter um tempo para ti? Tu consegue botar na tua agenda periodicamente algo assim, isso aqui é para mim, aqui não tem a Elisa mãe, aqui não tem a Elisa gestora, não tem a Elisa esposa, não tem a Elisa parente, não tem a Elisa amiga, aqui não tem. É eu comigo, ou é eu fazendo uma coisa para mim. Tu consegue fazer isso?
reservar a tua individualidade, assim, em algum... Sinceramente, isso é muito difícil pra mim. Muito difícil Acho pra mim. Não, eu diria que tá louco. Não tem como a gente ser tudo, né? Não dá. Não. Mas então, o que eu consigo fazer pra mim é a minha academia, tá? Porque, como eu falei, eu tenho esse problema físico do quadril, né? Então, pra mim é super importante fazer uma academia, fazer musculação. Eu faço 3 vezes por semana. E a minha musculação sempre foi à tarde, à tardinha. Eu ganhei a Isabela seguindo à tarde, à tardinha, mas aquilo virava um estresse na minha vida, porque ou eu não ia e ficava estressada porque eu não ia, e deixava de fazer uma coisa que eu precisava, ou, sei lá, eu ia... É a hora que tá cheia de gente, a academia, eu achava aquilo horrível, aquela música retumbava na minha cabeça. Então eu passei aí de manhã cedo. Isso me aliviou muito, porque daí eu vou e eu faço bem e gosto, sabe? E outra coisa, o meu dia rende mais. Então eu vou 2 vezes por semana às 7 horas, não é tão cedo assim, mas tá, às 8 horas já tô E à tardezinha sempre surge alguma coisa, né? Você vai ter um evento de palestra, ou sei lá, qualquer coisa. Ou surge um 19 horas, representante, surge uma pessoa querendo falar contigo do nada, e tu tem que desmarcar, e eu não conseguia ir. Então, acho que 2 coisas junto. Meu dia é mais aproveitado, a minha hora é mais aproveitada, e eu me sinto mais... E tu não tem interrupção, provavelmente, né? Não. 7 da manhã, 6 da manhã, ninguém vai te mandar mensagem de WhatsApp pra resolver problema, né? Nem olho o telefone, só olho, raramente. Opa, bati no microfone aqui. Então, o meu dia rende mais também. Porque como eu faço academia, a gente fica mais ativo, assim. Então, foi uma coisa que me ajudou bastante. Então, é a hora que eu me cuido, né? É a hora que é pra mim, assim. Mas uma coisa mais, assim, de cuidado... faço as minhas unhas. Tem o horário das minhas unhas também durante a semana. Se for pensar, até tem uns horáriozinhos meus. De vez em quando, uma massagem. De alguns pais, eu costumo ouvir isso, assim, de amigos que têm filhos e tal, em idades diferentes até, mas o que eu ouço é o seguinte, o horário da manhã é o horário deles, assim. 6 horas, 7 horas é o horário que dá pra fazer academia, que dá pra ler uma notícia, um livro, enfim, que você consegue ter um tempo um pouco mais contemplativo. Aí depois que a criançada acorda, já é voadora, correria. É isso aí. Elisa, quando tu voltou, eu tô sendo bem exploradora desse momento do retorno, né? Porque eu acho que é onde se materializa que as demandas mudaram, né? Quando tu voltou para trabalhar depois, né, de findada, assim, a tua licença maternidade, o que tu percebeu que estava diferente em ti como gestora? O que mudou a retornar depois da licença maternidade? Muita coisa, muita coisa. Em primeiro lugar, é o nosso olhar quanto ao acontecimento das coisas, assim. Acho que eu tive um ângulo diferente de olhar as coisas, sabe? Uma interpretação diferente ao acontecimento, tanto na gestão das pessoas, quanto aos fatos que acontecem no dia a dia. Acho que mudou muito isso em mim, muito mesmo. Eu acho que eu sou bem diferente hoje do que eu era antes. Tu tens mães nas tuas equipes? Tenho muitas mães. No laboratório, somos uma equipe de 22 pessoas e somos 21 mulheres. A maioria já são mães. E então, quando as outras depois de mim começaram a engravidar, eu entendo muito mais, sabe? A dificuldade de deixar o neném em casa na creche, tirar leite no trabalho para depois dar pro nenê, sabe? Que talvez antes eu não valorizaria tanto aquele momento, assim, sabe? De como elas passam, assim, para trabalhar, para cuidar do nenê, enfim, que seja. Passa a ser diferente empatizar com essas questões, Mas, a partir da vivência. Uma coisa é a gente ver e empatizar, assim, achar que empatiza. Outra coisa desculpa, não viver e ser empático. Outra coisa é a gente ver e saber bem como é que funciona, né? Com certeza. Agora, o que mais mudou para ti dentro dessa perspectiva, assim, nesse ponto que a Érica trouxe? Tem algum outro exemplo que tu pudesse trazer de situações, por exemplo, da gestão de pessoas, no dia a dia, lidando com a equipe? Tenho. Tem uma moça que trabalha comigo que teve nenê, assim, talvez meio ano depois da Isabela. Exatamente não lembro, foi um tempo depois. Uhum. E ela precisou, lá pelas tantas, diminuir a carga horária de trabalho dela, porque ela não estava podendo ficar todo o tempo no trabalho, ela não tinha como organizar a vida dela. A moça que trabalhava cuidando do nenê dela saiu. E ela não tinha como organizar, para ela não valeria a pena. Ou ela sairia do trabalho, ela disse que ela não queria, porque ela se via ali, a vida dela era o trabalho dela, né?
ou ela diminuiria a carga horária. Não podemos diminuir carga horária sem diminuir salário, né, no Sim, Brasil. sim. Então, a gente acabou achando uma maneira de recontratar ela por outra empresa, readequar ela, né? E ela seguiu trabalhando conosco. Então, foi um olhar que eu tive diferente. Talvez eu não pensaria assim antes de ser mãe, sabe? Hoje ela trabalha até hoje na nossa empresa e tem um horário bem diferenciado, assim, em função disso, sabe? A gente refez o contrato dela de uma maneira legal, né? Obviamente. Sim, claro. Mas hoje ela segue trabalhando e, enfim, fazendo a rotina dela. E ela diz que gosta muito do que faz e tá feliz. Ela, a criança, o marido e todo mundo. Nós também, a empresa também. Vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que está dentre os vilões da gestão do tempo, né? Procrastinação. É algo que tu te percebe, tu identifica tarefas que tu vê, isso aqui eu estou procrastinando mesmo. E como é que ficou a tua relação com esse tipo de prática, vamos dizer assim, porque é uma prática, né? A prática de procrastinar, uma não prática de fazer, uma prática de procrastinar, enfim. Todo mundo tem lá a sua tarefinha de estimação que vai, se a gente não for cuidadoso, vai para o cantinho da procrastinação, porque não dá vontade de fazer aquilo de jeito nenhum. Como é que ficou essa perspectiva da vontade de fazer a partir da maternidade dentro desse contexto que a gente conversa? Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Quem sempre? Todo mundo sempre. Ai, tem coisas que na minha lista sempre estão lá no primeiro lugar, mas elas não saem da lista, sabe? Então, eu não sei se mudou, Érica, depois que eu fui mãe, assim, se eu estou procrastinando mais ou menos, não sei. Mas sim, existem coisas que eu procrastino e geralmente é aquilo que é mais difícil para mim, né? Resolver. Então, tem coisas que vai ficando, é um problema. Acho que essa é a vida como ela é, né? Ela é. Quando a gente falava sobre essa questão assim, empreendedorismo, maternidade, gestão do tempo, o que a gente tem para dizer, né? Que não dá para dar conta de tudo. Não dá para dar conta de tudo isso, é um fato. Sabe que a gente bateu esse papo hoje lá na agência com a turma, assim, né? E aí a primeira frase foi essa, não dá, não tem como organizar isso, né? E aí falando um pouco também de rede social, e todos nós consumimos em algum momento e também em algum tempo, assim. E é normal também a gente pegar aquelas pessoas que têm o seu sucesso, criam negócios, são mães, são... Nanana. Aí tu vai olhar na rede social, óbvio, né? É aquele mar de maravilha, né? Aquela coisa linda, maravilhosa, dá tempo para fazer tudo, assim, e daqui a pouco... Tu já te pegou alguma vez olhando esse tipo de situação, assim, olhando daqui a pouco pro teu cenário, pensando, pô, eu poderia estar lá e não tô, e dá aquela certa ansiedade, assim, não? Sim, sim. Que às vezes a rede social é meio tóxica nesse sentido, isso, né? E algumas amigas me dizem que não é bem assim, que a gente tem que aproveitar e aprender com essas pessoas, mas eu me incomodo às vezes, sabe? Me incomoda e tem pessoas que eu até deixo de seguir às vezes por me incomodar. Com certeza. Vamos E cuidar, É né, gente? libertador coisa, deixar de Leandro, seguir, Vamos né? se cuidar, né? E Vamos outra proteger. coisa, eu tenho medo das minhas postagens, das pessoas acharem isso de mim, porque não é fato, né? Vida real, como eu digo, eu tô sendo bem transparente com vocês aqui, eu sou assim. Então, às vezes eu tenho medo de parecer uma coisa irreal, assim, na rede social que não é a minha vida, sabe? Eu penso isso na hora de postar também. E eu acho que o problema do dar conta de tudo é a gente conseguir ser realista com o que é esse tudo. E aí a gente acaba também caindo na rede social, que é a ideia de assim, sempre vai ter uma mãe que tá lá com seus 1, 2, 3... bonitinhos, arrumadinhos, de manhã cedo, caminhando no parque, fazendo alguma coisa. Sempre vai ter alguém que está fazendo alguma coisa que a gente não consegue fazer. E aí, se a gente não é mais vigilante com essa ideia de tudo, daqui a pouco a gente está caindo na armadilha de pensar que existe um tudo que é universal, né? O que é dar conta de tudo? É estar com o exercício em dia, tá comendo direitinho, tá dormindo bem, não ter trabalho atrasado, tá com as contas em dia, ter um tempo de qualidade com o filho, mas ao mesmo tempo ter uma vida social e não descuidar dos amigos e... Tudo volta no se a ponto gente inicial do programa. Gestão do tempo, Gestão né? do tempo. Se a gente deixar essa porteira aberta, vai passar tudo e vai passar coisas até que não são nossas, porque tem alguém criando conteúdo em cima disso e dizendo que isso, olha só, dá pra fazer. Esse é o certo. A vida é assim, deveria ser assim. Sua vida vai ser o máximo se você fizer mais isso. É. E acho que tem narrativas construídas, tem
uma forma de comunicar que as pessoas escolhem para se posicionar no digital, que muitas vezes passa por isso. Passa por essa ideia de como deveria ser a tua vida a partir do que tu enxerga na minha. E que é uma grande armadilha que nos faz, muitas vezes, lidar com uma angústia de que não deu tempo, eu não consegui, não foi suficiente. Eu, por muito tempo, assim, depois que o Augusto nasceu, o Augusto nasceu no momento da minha vida, enfim, que eu estava terminando a psicologia, terminando o projeto para qualificação do doutorado, eu viajava para ter aula. Então, assim, era uma loucura tão grande. Eu dizia assim, a minha vitória hoje, quando isso era possível, porque nem sempre, foi tomar banho na hora que eu queria. Porque eu gosto de acordar e tomar banho. Se por alguma razão se desorganiza na minha vida, assim, ó, eu sei que eu tenho que lutar contra um humor do capeta, porque eu não tomei banho na hora que eu gostaria, porque eu gosto de acordar e tomar banho. Então, por muito tempo, a métrica, se a coisa estava funcionando como eu gostaria, tinha a ver com isso. Eu tomei banho a hora que eu gostaria ou não hoje. E aí, às vezes... Aí o título do livro, hein? Tá aí o título do livro, hein? Não, esse daria uma enciclopédia, dá pra fazer um conjuntinho de livro até, um só, não sei se dá conta de tudo. E aí, enquanto eu tava lá, tentando tomar banho, na hora que eu gostaria, já tinha amigas mães, fulaninho hoje fazendo a sua primeira experiência com BLW na sua alimentação, e eu... Nem fui eu... É um método de introdução alimentar, que as crianças ficam em contato com a comida e tudo mais. Bacana. Assim. Pô, que deve ser levemente demorado, se suja uma mãe tudo. Pacienciosa. Bastante tempo, né? E boa parte das vezes não era nem eu que dava comida para o Augusto naquele dia e tal. E eu ficava tipo, tá, mas eu devia estar aqui, então eu devia estar lá, eu devia estar aqui, eu devia estar lá. Deus. Mas eu tomei banho no horário que eu queria hoje. E às vezes quando a coisa aperta, eu digo, olha, eu voltei para aquela fase de que a minha maior realização do dia é tomar banho na hora que eu gostaria, porque tem dias que realmente não dá. E vai passando o tempo, vai mudando as necessidades, as configurações vão se refazendo. E eu acho que essa ideia do dar conta de tudo, ela sempre tem que vir acompanhada do que é o tudo para mim. Cada um, né? Para mim, para minha família, para o meu filho, para o meu contexto, para o meu trabalho. Né? Esse tudo universal, essa ideia de que tem um conjunto comum de coisas que todo mundo tem que atingir, é muito adoecedor. E qual foi a importância, Bratil? Tu comentou que tinha acompanhamento, psicológico, pelo que eu entendi. Tu já tinha antes, e qual a importância disso para a gestão do teu negócio, da tua vida, do teu tempo? Né? 100%. Eu, antes de ser mãe, eu já vinha com acompanhamento psicológico e tive já em vários momentos da minha vida, assim, já em função desse problema que eu falei para vocês que eu tinha no quadril, desde criança, assim, eu em acompanhamento. E é muito bom a gente fazer terapia, a gente se conhece mais, né? A gente sabe lidar mais com os nossos craquinhas, né? Os nossos probleminhas. E consegue enfrentar melhor Foi até dentro da terapia que eu comecei a conversar mais sobre ser mãe, comecei a me animar mais a pensar sobre isso e colocar isso, né, em prática mesmo. Então faz toda a diferença, porque... Às vezes a gente se embaralha, se atrapalha, né? Minha terapeuta fala assim, tá meio vamos atrapalhar isso aí. Atrapalhada, a minha também fala. Atrapalhada. Eu acho uma expressão sensacional. Eu adoro, Então a terapia vem e bota, né, os quebra-cabeça, as pecinhas no lugar, assim, e parece que a gente enxerga as coisas de outra maneira e consegue tomar as decisões de maneira mais clara, né? Ou pelo menos consegue enxergar de maneira mais clara, mesmo que não consiga tomar decisões em alguns momentos, né? Vocês duas comentaram muito sobre saber o que é importante para ti. E muitas vezes, se tu não tem um apoio ou até mesmo alguém para conversar, dificilmente tu vai chegar nessa conclusão e a partir daí, provavelmente tu vai ter a vida atrapalhada. Né? E aí vem o apoio psicológico, vem o apoio de amigas, né? De mãe, de marido, né? Até assim, o que a gente for conversando vai clareando as coisas. Até conversas aqui como nós, né? A gente vai clareando as coisas que vão acontecendo, assim, os assuntos da nossa mente, né, Érica? Com certeza. Não, eu que sou um sortudo aqui, tô ouvindo antes de passar pela experiência paterna e tal, para organizar a casa e tudo mais. Podendo fazer um cursinho. Ajuda bastante, né? Mas vou te dizer, não é querer te desestimular, mas a gente vivendo que a gente aprende bem essa questão. Não tem dúvida. Porque a gente tem uma ideia assim, eu vou ser mãe. Pra mim vai ser diferente, vai ser mais fácil, não sei, aí na hora que vem. Acho que ajuda a dar uma clareada nas ideias, ajuda, né? Sim.
A ideia da coisa ela caminha numa direção bem, eu não vou dizer oposta, mas diferente da vivência da coisa, mas enfim, acho que é uma coisa que a gente tem que pensar sobre. Eu acho que a gente fazer essa sequência de programas aqui, a gente tem uma audiência muito forte masculina. Sim, tradicionalmente os homens têm espaço nos negócios, interesse nos negócios, e a gente fala aqui hoje do filho a partir da perspectiva da mãe, pela sequência temática, pelo nosso propósito do mês. Mas, de forma geral, não tem uma figura paterna, tem um pai, tem alguém, né, que foi igualmente responsável. Até para entender aquela mãe que está ali, aquela mulher que está ali, tanto na empresa quanto em casa, né? Para entender melhor, né? Exatamente. E era nesse ponto que eu queria chegar, né? Seja como um casal, um pai, alguém que é pai daquela criança, ou seja como um homem que convive com mulheres, mães, porque é diferente, muda muita coisa, muda a prioridade. Renasce uma outra configuração, né, a partir da vivência da maternidade. Então, acho que por qualquer via é válido a gente ter essa conversa aqui. Elisa, conta um pouquinho pra gente, a gente já está se encaminhando para o final aqui, mas a gente sempre quer aproveitar um pouquinho mais, né? O que tu percebeu que mudou com o teu propósito de vida, de carreira, a tua relação com o trabalho a partir da maternidade? Tu fez essa reflexão num nível mais consciente, tu parou para pensar, tu percebeu, tipo, agora eu sou mãe, isso. É uma pergunta bem pessoal, assim, mas acho que a resposta ilustra o que a gente está tentando falar aqui, né? Assim, conscientemente parar para pensar, agora, o meu propósito era esse, agora passou a ser esse, acho que não, assim. Mas o meu propósito agora é dar uma vida, né, legal para Isabela, né? Então eu acho que eu fui com mais afinco as coisas, sabe? Com mais vontade de fazer e realizar assim o que eu penso para mim e para minha família, que antes era uma coisa mais só para mim, sabe? Agora virou mais a minha família, a Isabela, assim. Eu acho que eu penso muito muito por ela mais hoje do que eu pensava que seria antes de ser mãe, entende? Acho bem importante a gente falar sobre isso. Até a estante de hoje vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai retomar a questão do olhar de mãe, da vivência de mãe, quando vai para o campo do trabalho, onde é que essas coisas se encontram, onde é que se distanciam. Então, acho que é legal a gente falar sobre isso também. Maravilha, gurizada. Vamos puxar nossos quadros, então? Ou tem mais... Vamos, mas acho que antes de entrar no outdoor, vamos fazer um fechamento aqui da pauta livre com a Elisa. Dica, né? Que dica fica para a mãe que nos escuta, né? Seja a mãe gestante ainda, ou a mãe que está retornando da sua licença maternidade, ou mãe que parou para ouvir e pensar sobre o que a gente está conversando, para organizar melhor o tempo e as prioridades. Né? Falando de mãe para mãe, que não é de expert, não é nessa linha aqui que a gente fala, mas assim, de mãe para mãe. O que me ajudou muito, que já falei aqui no episódio, é sim colocar no papel aquilo que tu tem para fazer, ou até aquilo que te angustia, às vezes nem é uma tarefa, né? Mas começar a botar no papel o que é que tu tem, para te começar a enxergar melhor, com mais clareza e menos atrapalhada, o que tu tem para fazer, o que tu pensa, quais são as tuas aflições, se tem alguma coisa te afligindo, para começar a ver onde tu vai primeiro, onde é que tu vai trabalhar primeiro, quais são as prioridades, o que é urgente, o que não é, e a partir daí, para te começar a ver resultado, assim, né? Eu tô falando de resultado interno, né? Se sentir melhor, né? Sentir aquela coisa melhor, assim, dentro, né? Estou mais organizada internamente. Então, eu acho que isso, assim, da gente colocar no papel, porque se os pensamentos estão, assim, na nossa cabeça, parece que, como a gente falou, atrapalha, no que a gente bota no papel, a coisa mais tranquiliza, tu enxerga concretamente o que é, e aí consegue agir, assim. E é isso aí, aproveitar ao máximo o filhote, porque os nossos filhos nos dão energia, né? E são motivos, assim, pra gente acordar, pra gente ir atrás do que a gente quer cada vez mais, com mais afinco. Muito bem. Muito bem. Show de bola. Foi quase um outdoor, mas não foi. Justamente. Foi quase um outdoor, a gente tem um mas não quadro foi. aqui Vai lá. no Café Empreendedor, que é o outdoor do empreendedor. Então a gente pede para todos os poderosos deixarem uma frase. Então deixar de repente uma frase, pode ser tua, pode ser, né, de algum autor que tu curta aí, mas algo de repente para as mães, né? Para as mães que estão pensando empreendedoras.
Nesse pelo processo todo aí, né? Gestoras. A gente agora toca outros quadros e te deixa pensando, tá? Pois é. Mas, enfim, a proposta do Outdoor é isso, né? Simular que uma frase da tua indicação, pode ser autoral ou não, né? Uma mensagem, fosse postada num outdoor aí, 4x40 na Avenida Paulista com neon. Pô, não falei da Avenida fogos. Paulista, né? Na Avenida Paulista, tem que- Brasil. tem que situar a cena. Bem raiz ou arroba de alguém. Arroba do Joel J aí, que tá na volta. Ah, achei que tá com pegado o casal Big Brother, que é só nesse povo que se fala, gente, a gente tá gravando esse O programa arroba aqui dia do 22 quem? de abril. Como é que é o nome do Matheus? Do Matheus, do Alegrete? Ah, é verdade, nosso Pronto. conterrâneo aqui saiu do... E nós vamos figura. para os outros quadros. Vamos puxar lá. então o nosso Gotas de Inspiração. A maternidade é uma grande fonte de inspiração para traços e comportamentos de liderança excepcionais. E essa frase vem da Valerie Cockerell, que também dá origem ao nosso livro, A Dica da Estante do Café Empreendedor, mas vamos dar de novo, né? Dá de novo. A maternidade é uma grande fonte de inspiração para traços e comportamentos de liderança excepcionais. E a Cara, continuidade... nas palavras da Elisa aqui, eu ouvi várias vezes esse conceito que está aqui dentro desse trechinho, dessa frase. E essa bacana. frase tem uma continuidade, né? Ela é um excerto de um parágrafo. Na sequência, a autora diz o seguinte: mas você não precisa ser mãe para se beneficiar da sabedoria materna. Esse livro... E o que eu digo aqui, né? Essa dica... não, com certeza já voltou com várias reflexões para a empresa amanhã. Essa dica de leitura que a gente tem hoje é um livro chamado Lidere como uma Mãe, né? Tem um subtítulo, Como a Sabedoria Materna Pode Impactar o Seu Negócio. Ele é um livro recém saído do forninho, né? Publicado em 2024 aqui. A autora, a Valerie Cockerell, ela foi uma executiva do grupo Disney por um tempo. Ela, o marido, saíram depois para fazer outros trabalhos na área de assessoria empresarial e tudo mais. E ela faz um livro inteiro sobre reflexão, tentando fazer uma costura entre princípios, sabedoria, questões da maternidade que, quando vão para o mundo dos negócios, tem algum reflexo, algum impacto positivo. Né? Ela fala, num dado momento lá da carreira dela, se eu não me engano, são 3 filhos, agora não estou com um número tão ajustadinho aqui, mas enfim, ela tem um momento que ela diz assim: ao longo do caminho, me vi recorrendo à minha experiência como mãe para ilustrar alguns dos insights de liderança que eu esperava compartilhar. Administrar como uma mãe tornou-se meu slogan preferido. Então, isso que ela compartilha com as outras pessoas vem de uma costura que ela enxerga entre preceitos e vivências e questões e pensamentos da maternidade que ganham corpo e que ganham espaço para um bom exercício de liderança no mundo do trabalho, nas organizações e tudo mais, né? Então, essa é a dica, não tem como a gente deixar passar uma leitura dessa natureza quando a gente está... O Leandro vai fazer a ajudinha aí. Então, sugestão de hoje, Lidere como uma Mãe, publicado pela editora Buzz, 2024. Número de páginas. Vamos lá direto aqui. Enquanto tu olha, ele tem o prefácio de uma das executivas do Nubank também falando um pouquinho sobre isso, né? A realidade de criar e gerenciar empresas na medida em que cria e, né, enfim, prover filhos, né? Muito que bem. 240 páginas, tire curto. É um livrinho colorido, bem diagramado, uma leitura legal. São os capítulos mais curtinhos, que tem umas reflexões bem convidativas, assim, para a gente tentar entender onde é que maternidade e liderança têm pontos em comum e onde é que a gente pode abastecer de uma para prover em algum nível a outra. Mandar um conjunto de beijo-abraço, então, para Eliane de Freitas Leite, responsável aí pela elaboração do... Muito bem, Que baita bom. dica de livro. Que bom que estão se falando sobre isso, né? Que não fique tudo no É colorido, verdade. né? O mundo colorido de ser mãe, de ser empreendedora, né? É bom a gente trocar isso enfim, ver o que se pode aproveitar lá no... Que tem, na verdade, tudo é ligado, né? Sim. Na empresa, com a maternidade. E até os homens, né? O lado feminino dos homens, o que pode trazer para dentro das empresas para nos auxiliar, né? Exatamente. Não, e
se a gente fala muito sobre essa questão, assim, do cuidado com o outro, né? Que na maternidade, bom, um tipo de vivência, mas essa vivência também é na paternidade, né? Vamos resgatar algumas coisas dessa discussão também para trazer, né? Eu queria me lembrar, tá aqui a frase que eu estava procurando. Perfeito para quem busca equilibrar família e carreira. Né? Foi um dos comentários na crítica da presidente da Adidas na América Latina, que é conselheira de empresas e mãe de 4 filhos. Então, tem várias mães do mundo corporativo endossando a discussão que se faz aqui nesse livro, né? E essa, então, é a nossa dica de baita dica. E além de ser uma baita dica, assim, novinha. Esse é recém-saído do forninho aqui. As melhores dicas de livro você encontra por aqui. Por aqui. Não, Muito tá bem. louco. Show de bola, então. Deu tempo de trazer, então, a frase aqui pro nosso outdoor, Elisa. Gente... Uma frase, uma mensagem, então, assim, do um coração pra cinza, fora. Tudo, assim. Essa é... Eu acho... Abre o coração. Sei lá, seja mãe, seja você, né? Seja você em casa, seja você mãe na sua empresa e lidere com aquilo que tem de mais verdadeiro dentro de você. Tá louco, muito bom, muito bom. Autoral serve. Sim, claro, com certeza. Com é isso certeza. que o povo Pena quer. que eu não pensei assim pra trazer uma frase assinada. E acho que é o tipo de óbvio que sempre precisa ser dito, porque quando tu fala seja você e chama pra ativar em algum nível o que é mais autoral teu, o que é mais verdadeiro, a gente quebra com essas coisas que a gente conversava. De um tudo externo que precisa ser atendido, que precisa ser gerenciado, a gente precisa chegar lá. Não, quando eu digo assim, olha só, vira um holofote para dentro e olha o que está dentro de ti, e a partir disso vai para o movimento, né, de trabalhar, de conduzir, de construir, de maternar. Acho que a gente está falando de um óbvio que sempre vale a pena ser repetido. Maravilha, Elisa. O pessoal que quiser saber mais sobre os teus negócios ou quiser conversar contigo, onde é que pode te achar? Pode me achar no Instagram, @ElisaBetim. Estou lá, pode me mandar um direct que a gente conversa, não tem problema. E o arroba do podcast, né? O arroba do podcast, sim, @localcast, nosso podcast que fala sobre empreendedorismo local. Bem legal, acompanha lá. Muito bem, então, gurizada. Nós vamos encerrando por aqui mais uma edição do Café. Agradecer a presença da nossa poderosa e compartilhar. Olha, eu que agradeço por poder estar aqui com vocês essa noite. E também agradecer aos nossos patrocinadores aqui no Café. A gente sempre fala em nome de Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona e também falamos para VG, gestão de resultados, projetos BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Muito bem, gurizada, nós vamos fechando por aqui. Deixar um grande abraço e até a próxima edição do Café. Valeu! Obrigada.